novidades surgindo. A série continua em termos de enredo, eu paro por aqui, pelo que eu entendi o anime também foi mais ou menos até esse ponto, mas cabe comentar algumas questões ainda sobre o sistema de magia do Witch Atelier, que aqui, no caso, também é um sistema político. O que a gente vê o tempo todo é um debate sobre o monopólio da informação. Os bruxos aqui aparecem apenas como aqueles que detêm o saber. E como já dizia o filósofo Francis Bacon, saber é poder, ou seja, alguns podem, outros não. E os vilões são aqueles que querem que todos possam, mesmo que isso possa resultar em coisas um tanto erradas. É um dilema ético muito difícil de você transpor. Mas lembremos, a magia em Witch Atelier é uma magia artística. É a arte enquanto magia, a magia enquanto arte. Isso encontra um ponto de ressonância muito grande em Alan Moore, como eu já comentei aqui. Inclusive tem um texto dele chamado Anjos Fósseis, onde ele fala bastante do quanto até mesmo a cultura pop é esse espaço da magia. Palavras, desenhos, sons, elas têm um efeito na gente. Elas nos reconfiguram, elas nos transformam. Elas fazem com que o mundo não seja exatamente igual. E isso é magia. Diz Alan Moore, a magia, na sua forma mais antiga, é a arte de manipular símbolos, palavras, imagens, que causam mudança na consciência. Escrever um texto, desenhar uma imagem, é um ato de criação que altera a realidade de quem a lê ou a vê. Falando especificamente do círculo mágico, que é usado ali em Witch Atelier, você tem uma série de referências. De um lado, a longuíssima tradição das mandalas. A palavra mandala vem do sânscrito, quer dizer literalmente círculo, amplitude, ou mesmo universo, e que representa, antes de tudo, um modelo simbólico do cosmos, um instrumento de meditação e reflexão sobre a própria existência. Ao mesmo tempo, mandalas guardam consigo, na sua variada configuração, o entendimento da impermanência, da transformação do mundo a todo momento. Dá para fazer aqui um contraste com aquelas imagens circulares, cosmológicas da Idade Média, do Ocidente. Ali você tem uma configuração relativamente estanque, de onde estão os astros, as esferas celestiais, onde está Deus. No caso das mandalas, não é bem assim. O que você tem é fluxo, é um vir a ser. Mas é possível que tenha também, na obra da Shirahama, influências ocidentais. Não só Alan Moore, como já tanto falei, mas também os diagramas geométricos de Giordano Bruno, uma imageria muito associada aos grimórios mágicos medievais. Porém, quer parecer que a influência é muito mais recente. Estamos falando do século XIX, século XX. Talvez uma figura aqui fundamental seja Austin Osman Spare, com a sua magia de sigilos. A ideia de Spare é fazer um símbolo gráfico para condensar e focar uma intenção, um desejo, conceito abstrato. A ideia por trás é que a linguagem falada ou escrita atua na mente consciente, enquanto símbolos e formas abstratas falam diretamente ao subconsciente. É doido que essa discussão do mundo da magia também chegou no mundo das artes. A arte abstrata e muito da defesa por ela, a partir de críticos de arte do século XX, se deu porque a arte abstrata seria aquilo que há de mais concreto. O filósofo, chamado Alexandre Koyev, é quem vai justamente dizer isso. Enquanto a arte figurativa está lidando com representações, sombras do mundo, a arte abstrata lida com a concretude, com as cores, com as formas, sem que elas precisam parecer outra coisa, além de cores e formas. E isso consegue transpor, supostamente, o consciente, dialogar diretamente com o nosso subconsciente. Mas voltando aqui para Spare, ele vai ser importante por uma determinada virada. Enquanto que esses círculos mágicos, essas construções geométricas, eram vistos como uma espécie de WhatsApp de uma entidade, seja lá anjo ou demônio, algo que aparece muito nos quadrinhos do Constantine, a partir de Spare isso vira muito mais uma programação do subconsciente. O sigilo, do latim, sigilo, o selo. Está mais para uma ferramenta de auto-hipnose, de programação mental, é algo que se volta para falar conosco no nosso âmago. Isso serve para transpor aquilo que ele vai identificar como um sensor psíquico. Um exemplo típico, você diz para si mesmo: eu sou confiante. Só que você pensa: não, eu não sou, eu sou tímido pra cacete, não vai dar certo. Eu sou inteligente. Não sou, não sei um monte de coisa, eu vou falar bobagem. Eu quero aprender a desenhar. Eu não vou aprender, eu tenho talento, tem gente que tem, mas eu não tenho. Enfim, esse sensor psíquico, esse alguém que de uma maneira está lá para boicotar você mesmo, esse jogo anjinho e diabinho, falando cada um de um lado. Pois bem, o sigilismo serve para justamente você conseguir transpor isso. Você precisa formular claramente a intenção e a partir de uma simplificação do texto, eliminando as vogais, letras repetidas, desenhando um monograma, fundindo letras, etc.,
Você consegue estilizar a imagem para que ela deixe de parecer um monte de letras e se torne um glifo abstrato. E vai ser a partir dessa abstração que um símbolo vai surgir e se projetar na sua mente durante um estado de foco absoluto, de transe, especificamente falando aqui, de gnose, e esse símbolo vai ser impresso na mente. Só que o mais importante é que só dá certo quando você o esquece. Você precisa queimar, rasgar, se desfazer do sigilo original. Ele tem que estar em você. Se você pensa no significado do símbolo, a sua mente consciente volta a interferir no processo. Essa abstração, portanto, precisa ser plena. Você mesmo precisa abstrair. E a cultura pop é recheada disso. Eu poderia dizer que o símbolo da Nike, da Apple, da Coca-Cola, o símbolo do Batman, o estigma de Berserk, tudo isso são sigilos ou mecanismo em cena de um sigilo. Imagens que falam para nós muito além da imagem em si. Símbolos que despertam em nós pensamentos que inclusive nos escapam e que povoam a nossa vida. Aliás, essa ideia de um trabalho psíquico a partir de um espaço, de um círculo seguro, protegido, até mesmo sagrado, dialoga também com a psicologia analítica de Carl Jung. Ele vai chamar de tementos. Mas voltando a Sperry, o ponto fundamental, galera, é que todas essas elaborações de Sperry vão ter um profundo impacto na magia do caos, uma vertente do cultismo que surge no final da década de 70 na Inglaterra, e com a qual o Witch Hat Atelier parece fazer algum diálogo, talvez até mesmo uma crítica ao pragmatismo, que também depois se criticou na magia do caos. Diferentemente de outras magias, que se apoiam em crenças em deuses específicos, em mitologias fixas ou em rituais, muitas vezes imutáveis, a magia do caos visa atingir efeitos práticos. É funcional. A crença torna-se muitas vezes uma ferramenta. E a metodologia de Sperry, voltada na psique, chamado de Zoskia, sendo o Zos representando o corpo humano, a totalidade da persona física, o lugar de veículo da vontade, e Kia, que é o lugar da essência criativa e primordial. Enfim, vai ser esse sistema que vai acabar, em partes, sendo herdado. Todo esse arcabouço mágico, e aliás, quem estuda isso, por favor me corrija que eu estiver sendo preciso, mas todo esse repertório dialoga muito com a arte. O que são artistas se não pessoas que criam palavras, imagens, sons, que eles mesmos não dominam por completo, pelo menos não conscientemente, porque a força disso tudo está numa abstração que escapa de nós. Kamomi Shirahama, portanto, com o seu Witch Hat Atelier, está aqui fazendo uma investigação bastante profunda do que é fazer arte, do que é arte para nós na nossa radicalidade, na nossa essência criativa. Um lugar de encontro com aquela força que conscientemente foi esquecida e que não precisa ser lembrada o tempo todo. É aquela força que está lá. É como a pessoa que você ama. Você não precisa dizer para ela o tempo todo que você a ama. O amor está ali. Às vezes a gente diz, mas até que a gente fala pouco, quando o amor é grande de verdade. A arte, o desenho, a ilustração são grandes, elas produzem grandes coisas. Também quando a gente esquece o tempo todo que elas precisam figurar. Mais do que a figuração, é a figura que se destaca. Não por uma lógica de representação, mas de inventividade. O desenho das bruxinhas, dos professores, desse mundo mágico, não é representação de uma garota, de um rapaz, de um monstro. São reinvenções da nossa própria possibilidade de pensar. Isso até às vezes é complexo de explicar. Isso eu preciso muitas vezes usar outros espaços, sala de aula, sarjeta acadêmica aqui. Mas nós somos viciados por uma certa lógica de representação. Nós tendemos a ver figuras e sempre discutir por um viés da representatividade delas. Mas o desenho de um homem, o desenho de uma mulher, o desenho de um cachorro, não é a representação de um homem, de uma mulher ou de um cachorro. É a reinvenção de todos eles. E essa é a verdadeira magia da arte. É o seu mundo, o seu círculo mágico. Cabe lembrar que círculo mágico é um termo caro ao filósofo Zika, a sua ideia de Ludens, nós somos o que somos porque jogamos. Enfim, para sintetizar, o Witch Hat Atelier faz da magia e da arte uma mesma coisa, dentro de um mesmo jogo, e ainda traz no seu centro o debate político, o dilema ético, a escolha de como se comportar. Sempre lembrando, ética medianos, comportamento. Não se trata de discutir o certo e errado, mas qual postura escolher, a postura A ou a postura B. A magia da ordem, a magia do caos. E sim, até aqui, pelo menos na história, você não vai escolher. É muito difícil. Até porque ambas lidam com abstrações complexas demais para nós. Sacaram o brilhantismo disso tudo? Witch Hat Atelier, ou como está sendo no Brasil, Atelier of Witch Hat, é um mangá que já está bem mais avançado
que eu falei aqui. Daria para fazer mais uns 2 ou 3 vídeos sobre a série. E eu acho que não preciso mais dizer para vocês o quanto que o desenho é maravilhoso, a história é encantadora e ela vai ganhando proporções e vai se mostrando muito mais complexa do que parece. Eu recomendo demais, então é aquela velha história, se vocês forem ler, vão atrás de lojas de quadrinhos, livrarias, sebos, mas se forem pela Amazon, usa o nosso link aqui, que ajuda muito. E sugiram que outras obras envolvendo magia, arte, política eu posso falar aqui. Sim, fazia tempo que eu não falava de fantasia, então sim, que outras obras de fantasia, ou mesmo de dark fantasia, de dark fantasy. Em breve vai ter vídeo de Elric, de Beriboné, mais um, ou mesmo surgindo qualquer outra obra. Ok? É só sugerir aqui nos comentários, me ajuda bastante também. E agora, galera, eu também sou gibizeiro, eu tenho um quadrinho chamado Nostalgia, uma história de pai e filha no litoral gaúcho. É para ser uma história de terror, mas também uma história de reconciliação. Ela está disponível no site da editora. Apareçam lá, mistifore.com/nostalgia. E já que eu dei uma pitadinha de Berserk aqui, fica a sugestão do nosso último vídeo sobre Berserk, onde eu explico o sistema de magia do Kentaro Miura. Desta vez um diálogo bem profundo com a Cabala Luriânica. Enfim, recomendo bastante. No mais, siga a gente nas nossas outras redes sociais, TikTok e Instagram. Obrigado por assistir e valeu, pessoal! Esqueça tudo que sabe de jogos de guerra. O jogo de ação em larga escala War Thunder vai trazer uma tempestade de experiências inesquecíveis. Últimos céus.